Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Mais essa sexta-feira, reunidos em nome do Senhor. E Deus tem falado conosco, Deus tem feito grandes coisas nas nossas reuniões. Imagino que essa aqui já seja a quinta ou sexta. Acho que é a sexta, né? E é interessante que cada reunião é uma mensagem muito peculiar, muito específica, pessoas específicas também. A última reunião foi bem diferente e foi muito boa, né? A presença de Deus, a maneira que Deus conduziu e falou, né? Trouxe pessoas lá da Penha para poder ouvir algo que precisava ouvir. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente precisa perceber, né, o cuidado de Deus. A gente está apenas respondendo a um chamado, mas quem se move, quem faz é Ele. A gente está aqui apenas colaborando, sendo o canal para que o Espírito Santo possa fluir. E a palavra de hoje, ela, para mim, de certa forma, né, ela é uma incógnita, porque não é o tipo de palavra que a gente dá para pessoas que estão visitando. Já dizia meu professor, né, um dos nossos professores de teologia, né, que quando a gente vai pregar, a gente tem que trazer uma palavra de bênção, uma palavra... Tem muita gente nova, Tem muita gente nova, né? Tem que ser uma palavra mais leve. Na primeira vez. Só que essa palavra ela é muito densa. E eu falei assim, o senhor tem certeza que é isso? Porque eu não tenho. Se realmente é essa palavra que o senhor tem para nós, mas é a palavra que Deus botou no meu coração, né? E eu creio que Deus vai falar a cada um. Acho que cada um aqui vai receber a sua parte. E é muito importante que você entenda, irmão, essa palavra no Espírito. A gente precisa ter o discernimento no Espírito para entender o que está escrito. Por que é importante no Espírito? Porque a nossa alma ela é muito confusa. A palavra diz que na alma habitam as nossas paixões, as paixões humanas. E nós somos cheios de paixões. Em vários sentidos, nós somos cheios de predileções. E a palavra que nós vamos ler se encontra no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Ezequiel, capítulo 22, a partir do 23. Ezequiel 22, 23. E para quem está caminhando aqui conosco, né, desde o início, para quem está ouvindo as palavras desde o início, sabe que o Senhor está nos conduzindo para algo mais profundo. O alimento que Deus tem nos dado é algo mais consistente, mais sólido. E essa palavra vai nesse encontro. Ezequiel capítulo 22, versículo 23, na minha Bíblia está intitulado Os Pecados dos Líderes de Israel. E assim diz a mensagem do Senhor, irmãos. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes trarão conspirações, como leões à espreita da presa. Devoram inocentes, aproveitam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o sagrado e o profano, e não ensinam meu povo a distinguir entre o cerimonialmente puro e impuro.
desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem: recebi essa mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega justiça aos estrangeiros. Aí no 30 ele vai concluir dizendo o seguinte: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Palavra muito dura aqui de exortação do povo judeu, povo israelita. Em outras palavras, o povo escolhido por Deus. Aqui nós estamos vendo, irmãos, uma profecia através da vida de um profeta que naquela época ele tinha por ministério, né, tinha por função, por sacerdócio, ser boca de Deus entre os homens. Então o profeta naquela época, literalmente, ele era a boca de Deus no meio do povo e principalmente no meio do povo de Deus. Então ele está falando aqui não para pessoas descrentes, ele não está falando aqui para pessoas que não tinham experiência com Deus, pelo contrário. Então a primeira coisa que Deus fala para nós na noite de hoje é que essa palavra aqui são para pessoas que têm já o discernimento. Tem o discernimento da palavra, tem o discernimento da jornada. E aí eu falei assim: Senhor, mas essa palavra está tão distante dos nossos tempos. Ela aconteceu há tantos milhares de anos atrás. E Deus falou assim: filho, essa palavra ela é um reflexo de muitas igrejas nos dias de hoje. Muitos líderes, muitas congregações estão se comportando exatamente como o povo se comportava naquela época. E essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem aqui de julgamento. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, nós não estamos aqui para julgar os cenários. Mas nós estamos aqui entendendo aquilo que Deus está comunicando no nosso coração, para que diante daquilo que é errado, nós possamos fazer o certo. Nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E a primeira coisa que ele fala para o profeta Ezequias é o seguinte: filho do homem, transmita essa mensagem ao meu povo. No dia da minha indignação, ou no dia do meu juízo, ou no dia do meu julgamento, vocês serão como uma terra contaminada. A primeira coisa que Deus fala, irmãos, é que muitas pessoas estão na sua forma não pura. O que é contaminado? Contaminado é o oposto de descontaminado. Contaminado é o oposto de puro. Contaminado é o oposto de pureza. É como se Deus chegasse hoje, descesse até a terra, e os anjos do Senhor começassem a olhar a terra, e a terra ela está cheia de contaminação. E a contaminação é aquela matéria, aquele ser que tenta ocupar um espaço que não é dele. Se a gente tem uma bactéria no corpo, aquela bactéria está querendo ocupar algo, um organismo que não pertence a ele. Só que a bactéria é uma contaminação que vem para fazer o mal. Não é uma contaminação, porque existe sim as contaminações, as culturas de bactérias que são bem... O nosso intestino está cheio de bactérias que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Mas aqui o Senhor está falando de uma contaminação que vai contra aquilo que era ensino, preceito de Deus. Aquilo que Ele deixou para os patriarcas, aquilo que Ele deixou para os profetas, aquilo que Ele deixou para os líderes. Então existia uma grande contaminação no meio do povo.
uma terra sem chuva. Eu sei que para muitos que moram no sul, a realidade de uma terra seca é distante. Mas lá no Nordeste, irmãos, é muito comum a gente ver uma terra seca. E a terra seca, ela é feia. A terra seca, ela é rachada. A terra seca, tudo que você joga nela não nasce. Você pode trazer a melhor muda do mundo, mas você joga na terra seca, ela não nasce, ela não prospera, ela não consegue criar raízes. E aí o que Deus está falando para a gente no dia de hoje? Existem pessoas que são como terra seca. Tudo que se joga na sua vida, nada cresce. Ela apenas acumula. Irmão, a terra seca ela só acumula. Se você jogar lá coisas em cima dela, ela só acumula. Se você jogar semente em cima dela, a semente só acumula. A semente ela não morre, ela não germina, ela não cresce. Se você colocar várias mudas, ele só acumula. Então Deus está falando que muitas vezes nós e a igreja estamos apenas acumulando coisas. Nós estamos acumulando a palavra, nós estamos acumulando cursos, nós estamos acumulando habilidades, mas nós não estamos criando profundidade. Nós não estamos morrendo como uma semente e gerando raízes. A terra seca, irmãos, é a terra que falta água. Para quem tem ouvido aqui as pregações, sabe o que água significa? O que água significa? Quem lembra? Água é a vida, mas tem uma outra palavra. O que água significa, irmãos? O Espírito. A presença de Deus na Bíblia, várias vezes que a gente vê a água está simbolizando a presença de Deus. A água está simbolizando o Espírito. E por que a terra está sem água? Por que muitas vezes a nossa vida está sem água? Por que muitas vezes eu estou com sede? Por que muitas vezes a igreja está com sede? Porque não estão dando água para ela. Não estão dando o Espírito para que eles bebam. E se não tem o Espírito, irmãos, a gente tem a seca. A gente tem sede. E aí ele continua agora falando, depois que ele fala do cenário, do estado em que as pessoas se encontram, Deus agora manda uma mensagem a respeito daquilo que está no coração dos príncipes. Quem são os príncipes nos dias de hoje? Os príncipes hoje, irmãos, são os líderes, pessoas que exercem qualquer cargo de liderança. Seja de um pequeno grupo, de um médio grupo, de um grande grupo, seja à frente de uma organização, seja à frente de um ministério, seja à frente de uma igreja pequena como essa que está nascendo. E aí ele fala o seguinte: os seus príncipes, eles tramam conspirações, como leões à espreita da presa. Algumas versões vão dizer assim, que eles conspiram como leões que rugem. Quem já teve a experiência de ver um leão rugindo? Eu já. Só no zoológico da Santurce. Só no zoológico, graças a Deus. Graças a Deus. Eu também vi um leão rugindo no zoológico, irmãos, mas assim, não tem como você não perceber o rugido de um leão. Você pode estar distante do local de onde ele está. Você pode estar a metro de distância. Mas de longe você vai ouvir o rugido dele. E olha só o contexto que Deus está falando essa palavra. Seus príncipes, eles tramam conspirações como leões que rugem, à espera de uma presa. Ou seja, não é mais oculto. Eles fazem barulho mesmo. Eles se apresentam mesmo. Eles falam alto mesmo. Eles gritam mesmo para os quatro cantos ouvir. A coisa é tão escancarada que não precisa camuflar.
não é na espreita. Alguns animais, eles agem na espreita. O leão, ele não age, de certa forma, na espreita. Ele fica ali um pouco quando a caça vem, quando a presa se apresenta, mas depois ele ruge, porque ele mostra quem que é o rei da selva. Ele mostra quem que manda, quem que tem o poder. E muitas vezes líderes de hoje se comportam como esses leões que estão tramando, que estão rugindo, que estão bravejando, mas não é a palavra de Deus. Mas aquilo que eles estão falando não está de acordo com a mensagem do Evangelho. E aí o versículo 25 continua dizendo o quê? Que eles devoram os inocentes e eles se apropriam de tesouros e obtêm riquezas por extorsões e fazem muitas viúvas na terra. Olha só os danos que uma liderança desalinhada, que uma pessoa desalinhada, ela causa. E isso às vezes pode ser dentro de casa, tá? Liderança também se aplica aos nossos lares. Nós somos líderes dentro das nossas casas. Então a liderança desalinhada, ela devora o quê? Os inocentes, aqueles que vieram para aprender, aqueles que vieram para buscar, aqueles que vieram para se alimentar de algo. Eu vim para me alimentar, mas na verdade eu virei o alimento. Os líderes estão se alimentando de mim. Como? Estão se apropriando dos meus tesouros. Querido, tesouro não fala só de dinheiro, de bens materiais, não. O tesouro mais importante que você tem, qual que é? Que ele é inegociável, irreparável. É o nosso tempo. Se você perder o seu carro, amanhã você pode ir na loja e comprar outro. Você vai comprar até o melhor. Se você tiver um corte na sua pele, você pode tratar com alguma pomada, com algum remédio. Daqui a alguns dias sua pele vai estar de volta. Mas o tempo que você dedicou a algo hoje, ou o tempo que você perdeu hoje, você não recupera mais. Se você entregou 10 minutos da sua vida para fazer algo, se você desperdiçou esses 10 minutos você nunca mais vai achar ele na sua vida. Então existem muitos tesouros, como o nosso tempo, os nossos talentos, os recursos que nós carregamos intelectualmente, emocionalmente. E aí ele continua dizendo o quê? Que eles obtêm riquezas por extorsão. Extorsão, irmão, é algo que não é natural. Uma coisa é, por exemplo, eu pegar uma toalha que está molhada e deixá-la enxugar naturalmente, fazer com que aquela água evapore, fazer com que aquela água ela escorra pela toalha. Outra coisa é eu pegar aquela toalha e começar a espremê-la com as minhas mãos. O nome disso é extorsão. Eu vou tirar algo à força. Eu vou forçar algo para extrair algo que eu preciso. E muitas vezes as pessoas estão assim, elas se sentem extorcidas. Extorquidas. Ainda bem que tem um professor de português aqui. Então elas se sentem o quê? Extorquidas. Elas estão na igreja, estão ouvindo a palavra, mas aquilo tem sido um peso para elas. Parece que ela está sendo pressionada. Parece que, sabe, estão sugando. Você precisa dar mais. Olha, você precisa exercer mais. Eu preciso mais de você. E esse conceito, ele é diferente do conceito de ovelha, irmãos. Porque a ovelha não foi feita para carregar a carga. Você já viu alguma ovelha com jugo sobre ela? Colocou-se um jugo sobre a ovelha para a ovelha arar a terra. Colocou-se um jugo sobre a ovelha para ela carregar cestos. A ovelha não foi feita, irmão, para carregar isso. Quem foi feito para carregar isso são jumentos, são bois, touros, cavalos, animais de grande porte. E muitas vezes existem líderes que estão transformando ovelhas em jumentas. Estão extorquindo, tirando mais do que ela pode dar. E aí ele fala algo aqui que é muito sério.
ainda no versículo 25, que eles têm feito, né? Esses príncipes, esses líderes, eles têm feito muitas viúvas na terra. Irmãos, viúvas, quando a Bíblia fala de viúva, é uma mulher que ela não tem mais marido. O marido já não está mais presente. E se o marido não está mais presente, nós temos ali uma família ou um núcleo familiar que foi destruído. Seja por um marido que faleceu, ou seja, uma mulher que é viúva de um marido ausente. O marido já saiu de casa, já está com outras mulheres, já está criando outra família, já está cuidando de um novo aprisco. Só que essa palavra ela ainda é mais profunda porque Deus falou muito forte ao meu coração que hoje existem muitas viúvas de marido vivo que estão dentro de casa. Maridos que estão dentro de casa, viúvas de maridos que estão dentro de casa. E aí quando você olha para as igrejas, né, e você vê um movimento muito grande de mulheres, e as mulheres indo, né, para os cultos, e os cultos de mulheres abarrotados, e os congressos de mulheres abarrotados, e que obviamente isso é uma bênção. Eu não estou criticando isso, irmãos, é uma bênção que as mulheres estejam indo. Mas ao mesmo tempo que as mulheres estão indo, elas estão revelando o quê? A ausência dos seus maridos. Nós estamos vendo cada vez mais o quê? Mulheres com os maridos ausentes. Maridos que não se posicionam, que não estão na igreja, que não estão buscando a palavra, que não estão exercendo o seu papel dentro de casa. E aí nós temos hoje uma igreja cheia de viúvas. E aqui quando eu falo igrejas, irmãos, eu estou falando de um prédio. Eu estou falando de uma igreja, de um corpo, que já não se comporta mais de acordo com a palavra de Deus, mas que estão fazendo viúvas. E a viúva é a destruição da família. A viúva, ela representa o êxito do diabo dentro de casa. Toda vida que nós enxergamos uma viúva, o que a Bíblia diz? Que nós precisamos cuidar das viúvas e das crianças. Irmãos, a palavra fala no Novo Testamento que nós homens somos o cabeça. Por que nós somos o cabeça? Porque o cabeça é aquele que dá a direção. O cabeça é aquele que dá destino. O cabeça é aquele que orienta. Então, se nós temos viúvas, nós temos mulheres sem orientação. Nós temos mulheres sem destino. Nós temos mulheres que não conseguem produzir filhos. Porque uma viúva, ela não produz filho. Para ela produzir filho, ela precisa de um marido. E eu não estou aqui falando apenas de filhos biológicos, eu estou falando de filhos espirituais. Para que você, mulher, possa gerar filhos espirituais, você precisa de um marido. Então esse é o desenho de Deus. E aí ele continua falando o quê? Que os seus sacerdotes não guardaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, né, o sagrado e o profano, e não ensinam meu povo a distinguirem entre cerimonialmente o puro e o impuro. Desrespeitam meu sábado de modo que sou desonrado no meio deles. Muitas pessoas, muitos líderes, e aqui ele está falando já no nível mais profundo, ele já não está falando apenas de príncipes, mas ele está falando de profetas. Ou seja, a palavra está falando daqueles que tinham o conhecimento, que tinham relação com Deus, que ouviam a palavra de Deus, que profetizavam em nome de Deus. Então, muitos daqueles que profetizavam em nome de Deus, agora profetizam o quê? Em seu próprio nome. Profetizam em prol dos seus interesses, não em prol da palavra, não do propósito daquilo que Deus instituiu, mas começam a profetizar baseado naquilo que eu entendo que é bom para mim, ou que é bom para a minha comunidade, ou que eu estou precisando. E isso é muito sério, irmãos, porque muitas vezes nós vamos olhar para certas figuras nesse meio e nós vamos identificar como autoridades, como pessoas e que realmente são
Esses profetas aqui que Ezequiel está falando, que Deus está falando, os sacerdotes, eles eram levantados por Deus. Eles foram homens levantados por Deus. Não eram falsos profetas, mas foram profetas que se corromperam no meio do caminho. E a palavra de Deus fala o quê? Cuidado para não se corromperem no meio da jornada. Porque é muito fácil, irmãos, eu trocar a vontade de Deus pela minha. Porque muitas vezes eu posso confundir a minha vontade, achando que é a vontade de Deus, e quando na verdade ela não é. E aí ele continua falando que os seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Eles destroem a vida das pessoas por dinheiro. Irmãos, o dinheiro, infelizmente, ele tem revelado esse lobo que existe em algumas pessoas. As pessoas, elas se matam quando o assunto é dinheiro. Esses dias, conversando com uma pessoa de uma outra cidade aqui próxima, ela falou que tem 2 igrejas da mesma denominação, uma denominação conhecida no Brasil todo, que está no mundo inteiro, mas denominação que briga por causa de dinheiro, que briga por causa de poder, e são irmãos em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para a realidade da igreja hoje, é justamente isso aqui que Ele está falando ao nosso coração. São como lobos que estão despedaçando as pessoas. E aí no 28 ele fala, e os seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem, recebi essa mensagem do soberano, quando na verdade o Senhor não lhe disse coisa alguma. Isso aqui é muito sério, porque tem muitas pessoas falando em nome de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Irmãos, não tem como eu falar em nome do Senhor se eu não ouvir a Ele primeiro. Se eu não ter tempo com Deus, se eu não tiver comunhão com o Pai, se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de jejum. Tem pessoas que você olha e é nítido que a pessoa não tem uma vida de jejum e de oração. É claro, você vê o estilo de vida que a pessoa carrega. E muitas vezes essas pessoas estão profetizando e falando em nome de Deus. Falando em nome do Senhor soberano, falando que com falsas previsões e o pior, encobrindo coisas. Se você olha o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se você vai ler, o que os profetas estão fazendo o tempo inteiro? É revelando o pecado, é mostrando aquilo que está em oculto. Quantas igrejas a gente vai hoje que escuta essa palavra? A gente entra nas igrejas, irmãos, parece que está tudo bem. Parece que a gente está, parece o céu na terra. A gente entra nas igrejas, é tudo perfeito, tudo flui. E eu estou falando isso porque eu frequento igreja há 21 anos. E muitas igrejas que a gente entra, parece que está tudo perfeito. Mas tudo funcionando, mas existe uma mensagem de Deus, existe uma palavra de Deus. Deus nos chamou para pregar a verdade. E a verdade é que aquilo que às vezes por fora está saudável, por dentro está podre. E eu só vou saber se dentro estiver podre se eu tiver um recurso para fazer isso. Os médicos usam os equipamentos, os dentistas, os profissionais de área de saúde vão usar equipamentos, ultrassom, raio-x, eles conseguem enxergar. E o nosso equipamento que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o raio-x que revela. Foi Deus quem revelou a contaminação que o povo estava vivendo. É Deus quem revela a contaminação no dia de hoje. É o Espírito Santo quem revela. Então, se nós não caminharmos através da revelação de Deus, da palavra de Deus, nós corremos o risco de, às vezes, pegarmos algo que por fora está belo, mas por dentro está apodrecido. Às vezes você vai comer aquela goiaba, né, irmãos? Eu sou do tempo da goiaba. Na minha infância tinha muita goiaba. Morei numa casa que tinha uma goiabeira enorme. E às vezes a gente pegava aquela goiaba maravilhosa, linda, perfeita. E aí quando a gente mordia,
tinha uns desenhos animados, uns bichos fazendo movimentos. E a gente falava, caramba, eu achei que essa goiaba estava boa, mas essa goiaba está podre. Aquilo que era para trazer sabor para a minha vida, ela está trazendo desgosto. A palavra de Deus, irmãos, para a sua vida, para a minha vida hoje, é para que ela traga sabor, é para que ela traga doçura, e não para que ela seja desgostosa, não para que ela seja uma comida podre, não para que seja aquele alimento que parece que você às vezes quer vomitar, você rejeita, porque é um alimento que não traz sustância, não é comida fresca, é uma comida congelada. Irmãos, a igreja hoje é igual a um fast food. Eles vendem comida congelada. Você come no McDonald's aqui em Itapema, se você comer em Balneário, se você comer em Curitiba, se você comer lá em Fortaleza ou em outro país, é o mesmo sabor, porque é comida congelada. Você vai nas igrejas, é Ctrl+C, Ctrl+V. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou pegar isso que está funcionando, vou pegar isso que está funcionando, vou pegar isso que está funcionando e vou trazer para a minha igreja. Mas as pessoas não trazem aquilo que é a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida pode ser diferente para a sua. Aquilo que Deus tem para Itapema pode ser diferente do que Ele tem para Porto Belo, para Balneário, do que Ele tem para falar com Curitiba. Talvez o que Deus tenha para fazer aqui na minha praia é diferente do que Ele tem para fazer no Morretes. Talvez o que Ele tem para fazer na minha vida é diferente do que Ele tem para fazer aqui na vida do meu vizinho. E como que nós vamos saber isso? Se nós tivermos o discernimento do Espírito, se nós estivermos em comunhão com Deus, irmãos. Nós só vamos discernir a voz de Deus escutando o próprio Deus. E aí, para finalizar essa mensagem de hoje, no versículo 30, a palavra de Deus nos diz o seguinte: procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse a brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. A palavra de Deus e a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje: será que Ele pode contar com você na brecha? Será que Deus pode contar conosco, irmãos, para reconstruir o muro? O muro, ele fala de proteção. O muro, ele fala de cuidado. O muro, ele fala de limite. O que Deus está falando para a gente? Existem sim, irmãos, limites que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Para nos prender, Rafael? Não, para nos proteger. Os limites que Deus estabelece na nossa vida são para nos proteger do pecado, nos proteger dos lobos vorazes, nos proteger dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, nos proteger de nós mesmos, inclusive, nos proteger do nosso ego, das nossas aflições, de tudo aquilo que nós carregamos. E brecha, irmão, é um negocinho tão complicado, porque se você pegar uma grande represa, o muro de uma grande represa, e aí existe uma pequena brecha, e aquela brecha ali, ela vai passando a água com a vazão muito forte. Então, se colocar na brecha é se colocar no meio de uma rachadura, de um furo, onde você vai sofrer uma pressão muito forte. Estar na brecha é você estar lá, tem um buraquinho no muro, e Deus vai pegar você e vai te colocar nessa brecha, e para que essa brecha pare, o dedo de Deus vai ter que te empurrar. Muitas vezes o dedo de Deus pode te esmagar um pouco, ele pode te tirar da zona de conforto. E eu fico imaginando por que Deus não conseguiu pessoas para se colocar na brecha, irmãos. Porque se colocar na brecha não é se colocar em cima do muro, não é estar no local mais alto, não é estar com visibilidade, não é estar de certa forma mais confortável, não. Deus nos chamou para estar na brecha, para estar no meio da pressão, para estar consertando aquilo que está errado. A rachadura no muro é isso.
é consertar aquilo que está errado. Temos aqui engenheiros, às vezes vai ter que martelar até a brecha, tem que aumentar ainda o buraco, você tem que aumentar o buraco, às vezes ainda mais, para poder promover a cura da brecha, da rachadura. Então muitas vezes Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Deus vai nos usar para tapar buracos. E às vezes o buraco que a gente viu que era pequeno, Deus vai aumentar ainda mais. E Deus vai nos pressionar. Mas o bom de tudo isso, e o alívio que nós temos, irmãos, é que nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que é determinação dEle, que está no coração dEle. Então é muito melhor ser apertado por Deus na brecha do que ser apertado pelo diabo na alegria, na riqueza, na bonança. Ou seja, é muito melhor ser espremido pela mão de Deus do que viver no luxo na mão do diabo. Porque o que o diabo tem para te oferecer é falso. Mas aquilo que Deus tem para te dar é verdadeiro, é eterno. É algo que vai construir, é algo que vai trazer paz. Talvez você esteja precisando ser brecha na sua casa, no seu lar, não sei. Talvez você precise ser brecha no seu trabalho, na sua empresa. Talvez você precise tapar buracos que estão abertos. Talvez na sua vizinhança, na casa do seu vizinho, no seu condomínio. Talvez Deus está te chamando para tapar brechas lá. Talvez Deus está te chamando para tapar brechas na tua igreja. Tapar brecha na vida de um irmão, na vida de um líder. Deus às vezes pode te usar para tapar brechas, assim como Ele usou Ezequiel para tapar brechas que existiam no povo de Israel. No meio dos seus príncipes, dos seus sacerdotes, dos seus profetas e do próprio povo. Porque se nós continuarmos aqui, eu não lembro se a gente chegou a ler, que diz que até o próprio povo estava corrompido. Até o próprio povo estava roubando do povo. Ou seja, o líder está lá corrompendo, ele está roubando, então se ele está roubando, eu também vou roubar. Se ele está fazendo o errado, então eu também vou fazer o errado. Então o chamado para a brecha, ele é universal. E se você não sabe que brecha é essa, coloque diante de Deus. Deus, que brecha. Se o Senhor me trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra, então talvez exista alguma brecha. Talvez a brecha, irmãos, seja na nossa própria vida. Às vezes a gente precisa tapar algumas arestas que nós deixamos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, para que a gente orasse em cima dessa palavra. Talvez as brechas que nós temos dado seja pouco oração. Talvez tenhamos orado pouco. Talvez a brecha, irmãos, que nós temos tido é nos alimentar pouco da palavra. Talvez a brecha que nós temos encontrado nas nossas vidas é não vigiarmos nas nossas atitudes, Pai. É não cuidarmos com o nosso temperamento, Deus. Talvez a brecha que nós temos dado, Senhor, é na nossa língua. Porque muitas vezes ela age, Pai, como um cavalo sem freio. As palavras saem pinotando na nossa frente, Pai. E elas fazem um estrago, que é muito difícil de refazê-lo, Pai, de restaurá-lo. Talvez a brecha, Pai, que nós temos colocado na nossa vida, ou dado na nossa vida, Pai, é estarmos fechados no nosso mundinho perfeito, onde nós nos alimentamos da Tua Palavra, nós louvamos ao Senhor, mas nós esquecemos daqueles que estão famintos. Nós esquecemos das viúvas, esquecemos dos órfãos, esquecemos daqueles que estão precisando de uma paternidade, Pai, que estão precisando construir uma identidade no Senhor, Pai. Mostra-nos, Deus, quais são as brechas que nós temos aberto nas nossas vidas, Pai. Porque o nosso desejo é responder positivamente ao Senhor.
Entendendo, Deus, que por mais que doa, mas nós queremos sim tapar as brechas, Deus. Seja nas nossas vidas, seja na vida de outra pessoa, seja na vida de congregação, seja na vida da empresa, da igreja, seja na vida dos nossos amigos, Pai. Nós queremos aprender a tapar todas as brechas, Pai. E que o Senhor nos use como canal, Pai. O canal do Senhor para consertar as rachaduras, para restaurar os muros, Pai, para restaurar o ambiente de proteção, de segurança, o ambiente que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, para a vida daqueles a quem o Senhor os chamou, Pai. Então nós oramos, Pai, nessa noite, que em nome de Jesus, que a Tua palavra ela venha ser verdade nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser canal para reconstruirmos Israel, para reconstruirmos a nossa Jerusalém dos dias de hoje. Para que nós possamos reconstruir, Pai, a Tua igreja, o Teu corpo. Para que nós possamos ser usados, Senhor Jesus, com toda a humildade do mundo, Pai. Sim. Não estamos falando aqui com soberba, Senhor, longe disso. Nem porque somos melhores do que ninguém, Pai. Mas porque nós entendemos que quem está aqui, Pai, é porque o Senhor escolheu. Sim. É porque foi o Senhor quem comissionou. É porque o Senhor separou com um propósito, Pai. Nós não estamos aqui pela nossa vontade. Sim. Que a vontade da nossa carne, Pai, ela está fazendo outra coisa. Era estarmos em outro local. Mas nós estamos aqui respondendo ao chamado do Teu Espírito. Porque o nosso Espírito entendeu, Pai, que nós precisamos dessa mensagem, Pai. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para ajudarmos a curar os muros que estão quebradiços, Pai. Muros às vezes que até já desabaram, mas que o Senhor quer reconstruir tijolo por tijolo, pedra por pedra. Que assim o Senhor faça na noite de hoje, Pai. Que nós possamos ser os Teus reconstrutores para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia.